A porta do celeiro rangeu como se fosse algo vivo. A poeira rolava baixa sobre o chão coberto de serragem, e o cheiro de suor, cavalos e medo enchia o ar. O calor do verão pesava forte sobre cada homem ali dentro. Alguns cavalos batiam os cascos e bufavam em seus estábulos, mas ninguém olhava para eles. Todos os olhos estavam voltados para a plataforma de madeira no centro do celeiro. A lora calava e estava ali, as mãos apertadas à frente do corpo. O vestido desbotado que usava tinha pertencido à mãe dela. Agora pendia frouxo, grande demais para sua pequena figura. A gola amarelada e as costuras gastas. Um chapéu largo sombreava-lhe o rosto, mas não o bastante para esconder o hematoma roxo que se estendia por seu maxilar. Ela não chorava. Não se movia. Apenas permanecia imóvel, tentando respirar através do fedor e dos sussurros. Última chamada para a noiva sem dono. Gritou o leiloeiro, a voz cortando o ar quente. Os homens se remexeram, as botas raspando, os esporas tilintando. Alguns se apoiaram nos corrimãos, sorrindo. Outros cuspiram tabaco no chão. Alguns apenas olharam. Já haviam levado 4 garotas naquela manhã. Nenhuma gritara, pelo menos, não alto bastante para alguém se importar. O leiloeiro deu um passo à frente e ergueu o queixo dela. Os dedos eram ásperos, e ela se encolheu, mas ele não parou. Estoque virgem, disse, virando o rosto dela em direção à multidão. Intocada, começando por 3 pratas. O celeiro ficou em silêncio. Então, das sombras ao fundo, uma voz soou baixa e firme. 3. As cabeças se viraram. Um homem alto avançou. Poeira sobre o longo casaco. O chapéu puxado baixo, escondendo os olhos. Ele não sorria. Não olhou para ela como os outros. Apenas caminhou até a plataforma, deixou cair 3 moedas na palma do leiloeiro e disse: "Não reclamo nada." O leiloeiro congelou. A multidão murmurou. Então o cowboy, seu nome era Collie Jarrett, aproximou-se da beira da plataforma e fez algo que ninguém esperava. Ajoelhou-se na terra diante dela. O celeiro inteiro silenciou. Até os cavalos pararam de se mover. A respiração de Alora ficou presa na garganta. Ele se abaixou, desamarrou as tiras de couro rachado das botas dela e as colocou cuidadosamente ao lado. Suas mãos eram firmes, o toque gentil. "Você não pertence a eles", disse em voz baixa. "E não pertence a mim. Eu só comprei seu silêncio dos monstros." Os joelhos dela vacilaram. O som da voz dele parecia mais pesado que o ar. Ela ainda não entendia, mas algo dentro dela se abriu. Não medo. Não descrença. Algo novo. Ele se levantou, tirou o casaco e o colocou sobre os ombros dela. "Você está livre para sair por aquela porta", disse. Então virou as costas para a multidão e começou a caminhar para a saída. Ninguém falou. Ninguém o impediu. Alora o seguiu. Não porque ele pedirá, mas porque, pela primeira vez em sua vida, alguém não lhe dissera o que fazer. Do lado de fora, o ar era mais fresco. O sol se punha baixo, pintando o céu de fogo alaranjado. Uma carroça esperava junto à cerca. Collie subiu no assento do cocheiro e pegou as rédeas. Não olhou para trás, mas quando falou, a voz era calma. "Vai vir?" Ela hesitou, olhando de volta para o celeiro, para os homens, o barulho, a jaula de onde acabará de sair. Então subiu ao lado dele. A carroça começou a andar, rangendo a cada volta das rodas. Viajaram em silêncio. A estrada se estendia longa e vazia pelas colinas secas. O som dos cascos dos cavalos era a única coisa entre eles. Enquanto seguiam, o trovão ribombou distante nas montanhas. Alora se encolheu ao som. Collie diminuiu o passo dos cavalos sem dizer nada. O silêncio entre eles não era cortante como ela conhecia. Era suave, quase seguro. Depois de um tempo, ele falou novamente. "Você pode dormir em breve. Há uma cabana adiante." Quando chegaram, a cabana se erguia pequena e firme sob uma fileira de altos pinheiros. Fumaça subia da chaminé. Ele desceu, abriu a porta e se afastou. "Está quente lá dentro", disse. "Você não precisa entrar se não quiser." Ela olhou para ele, depois para a cabana. O cheiro de fumaça de pinho chegou a seu nariz, suave e familiar. Ela entrou. O fogo ardia firme na lareira.
2 tigelas esperavam sobre a mesa. Ele foi até uma prateleira, pegou uma chaleira e despejou água quente numa caneca de estanho. Há um cobertor na cadeira, disse. Pode comer se quiser, ou descansar. Ela não se moveu de imediato. Os dedos apertaram o casaco sobre os ombros. E agora? Perguntou. Agora você respira. Ela não confiava naquilo. O silêncio, a gentileza. Tinha vivido cercada de portas batendo, palavras furiosas e homens que só sabiam tomar. Por que me trouxe aqui? Perguntou. Porque este é um lugar sem trancas. Ela o observou sentar-se à mesa e partir o pão ao meio. Ele não olhou para ela. Não pediu nada. Devagar, ela se aproximou, pegou a colher que ele lhe ofereceu e se sentou. O ensopado queimou-lhe a língua, mas ela não parou de comer. Tinha gosto de algo real. Qual é o seu nome? Perguntou. Collie Jarrett, respondeu. Alora. Bom nome. Quando o fogo baixou, ele colocou um segundo cobertor perto da lareira. Pode ficar com a cama, disse. Eu fico aqui. Ela balançou a cabeça. Não quero ser tocada. Ele assentiu. Eu não toco no que não é oferecido. Pela primeira vez em anos, o corpo dela relaxou. A respiração veio leve. Deitou-se perto do fogo, enrolada no cobertor, e fechou os olhos. Naquela noite, pela primeira vez desde a morte da mãe, Alora dormiu sem medo. E enquanto o fogo crepitava abaixo, Collie Jarrett ficou quieto na cadeira, olhando para as chamas. Ele a comprará por 3 moedas de prata, mas não para possuí-la, para salvá-la. No escuro, nenhum dos dois sabia que aquele momento, aquele frágil pedaço de paz, mudaria tudo o que viria depois. A luz da manhã penetrou pelas frestas das paredes da cabana, suave e dourada. Alora acordou com um cheiro de café e pão fresco. Por um instante, não sabia onde estava. O fogo ainda vivo. O ar ainda quente. Seu coração, calmo. Ela escutou, nada de gritos, nem passos pesados, nem portas batendo. Apenas silêncio. Collie estava junto ao fogão, as mangas arregaçadas, virando uma frigideira com ovos. Não se virou quando ela se mexeu. Apenas serviu o café numa caneca de estanho e o colocou sobre a mesa. Bom dia, disse ele. Ela se sentou lentamente. Bom dia. A voz dela saiu baixa, mas firme. Coma, disse ele. Vai precisar de força se quiser continuar andando. E para onde eu iria? Perguntou. Isso é você quem decide, respondeu ele, sentando-se à mesa. Você não está presa aqui. Ela olhou em volta da cabana, a mesa, as 2 cadeiras, as ferramentas na parede, a cama simples num canto. Tudo parecia vivido, mas limpo, cuidado. Ela pegou a caneca e tomou um gole. O café era amargo, mas quente. Por que está fazendo isso? Perguntou. Collie encontrou o olhar dela. Fazendo o quê? Me tratando como se eu importasse. Ele não desviou os olhos. Por que você importa? As palavras a atingiram com mais força do que ela esperava. Ela não sabia o que fazer com elas, então ficou em silêncio. Depois do café da manhã, ele saiu para consertar uma veneziana solta. Alora o seguiu e sentou-se nos degraus da varanda. O ar cheirava a pinho e fumaça. O vale se estendia abaixo deles, dourado e amplo. Ela o observava trabalhar, cada golpe do martelo firme, preciso, sem pressa. Ele não resmungava nem praguejava como os homens que ela conhecera. Apenas trabalhava. Quando terminou, pousou o martelo e olhou para as árvores. Você morava perto do rio, não é? Ela franziu a testa. Como sabe? Pelo seu sotaque, respondeu ele. E pelas suas mãos. Já trabalhou na roça antes. Ela olhou para elas. A pele estava vermelha e áspera nos nós dos dedos, as unhas curtas e gastas. Ajudava minha mãe, disse, antes dela morrer. Ele assentiu. Sem perguntas, sem pena. Apenas compreensão silenciosa. Mais tarde, naquela tarde, ele trouxe um vestido dobrado e o colocou sobre uma cadeira. Era da minha irmã, disse. Pode usar se quiser. Sem pressa. Ela tocou o tecido. Macio, limpo, com um leve cheiro de sabão. Não era novo, mas fora bem cuidado. Algo dentro dela se suavizou. Naquela noite, ela observou perto do fogo,
entalhando um pequeno pedaço de madeira com uma faca afiada. O som da lâmina raspando o veio da madeira era constante e lento. Ela se aproximou. O que está fazendo? Ele sorriu de leve. Ainda não sei. Ela ficou ao lado dele, braços cruzados. Minha mãe costurava, disse ela. A minha também, respondeu ele baixinho. Por um bom tempo, o único som foi o crepitar do fogo. Então ela falou de novo, a voz mais suave. Você pode trançar meu cabelo? Ele levantou o olhar. Se quiser, posso sim. Puxou um banquinho perto do fogo. Ela se sentou. Os dedos dele se moveram com delicadeza por entre os fios, desembaraçando-os com cuidado, sem pressa, sem puxar, apenas mãos calmas. Ninguém nunca me tocou sem querer algo em troca, ela sussurrou. Eu não sou ninguém, ele disse. Quando terminou, amarrou a ponta da trança com uma tira de couro macio. Ela se virou para ele. Por que se ajoelhou naquele celeiro? Ele sustentou o olhar dela. Porque todos os outros estavam acima de você. Alguém precisava te olhar de igual para igual. O peito dela se apertou. Ela não percebia quanta dor carregava até aquele momento. Você não é o que eu esperava, disse ela. Nem você. Quando ela se levantou, não se afastou. Ele também não se moveu. Ficaram apenas ali, compartilhando o mesmo silêncio. Eu te devo alguma coisa? Perguntou. Ele balançou a cabeça. Não. Mas você é dona de tudo o que vier depois. Naquela noite, ela escolheu dormir na cama, não porque alguém mandou, mas porque podia. Collie ficou junto ao fogo, quieto como sempre. Na manhã seguinte, a neve começou a cair, leve no início, depois constante. Collie estava do lado de fora cortando lenha quando a Lora saiu, vestida com o vestido emprestado. Ficava um pouco largo, mas a cobria bem. Ela o observou rachar um tronco em duas partes com um único golpe. Ele levantou o olhar quando a viu, mas não disse nada. Quero ajudar, disse ela. Ele assentiu e lhe entregou um pedaço menor de madeira. Ela o colocou sobre o toco, levantou o machado e golpeou. A lâmina errou e bateu na terra. Ela fez uma careta. Você não precisa ser perfeita, disse ele. Só honesta. Ela tentou de novo. Dessa vez, o tronco se partiu limpo. Um pequeno sorriso apareceu em seus lábios. Sempre disseram que eu era fraca, disse ela. Muito mole, muito pequena. Mentiram, respondeu ele. Você não está quebrada. Foi comprada. Não é a mesma coisa. Ela engoliu em seco. Ninguém jamais havia dito isso a ela. Ao meio-dia, a pilha de lenha já chegava à altura dos ombros. Ela enxugou o suor da testa. O que você quer de mim? Perguntou. Ele largou o machado e demorou um pouco antes de responder. Manhãs silenciosas, disse. Alguém para dividir o café. Alguém que não se assuste quando eu me mexo. Os olhos dela se encheram d'água. Só isso? Isso é tudo. Lá dentro, o fogo voltava a queimar forte. Ela descascava batatas enquanto ele afiava a faca. Depois de um tempo, ela falou baixinho. Por que eu? Ele parou de entalhar. Porque ainda havia luta nos seus olhos. Ela olhou para as chamas. Você trança meu cabelo, disse. Mas não me toca. Ele assentiu. Esse é o tipo de toque que importa. Aquele que espera. Ela se virou para ele. E por quanto tempo vai esperar? O tempo que for preciso, respondeu. Até você parar de se perguntar por que alguém pode ser gentil sem querer nada em troca. A luz do fogo tremulava sobre o rosto dele. Ela sentiu as lágrimas antes que pudesse contê-las. Pela primeira vez em anos, elas não queimavam. Curavam. Lá fora, a neve continuava a cair. Lá dentro, algo frágil e novo começava a crescer. A neve derreteu até a terceira manhã. O ar cheirava a pureza, o céu pálido e suave, como se o mundo tivesse sido lavado. A Lora estava de pé na soleira da cabana, observando o sol nascer sobre a serra. A trança pendia solta em suas costas, e o velho medo que morava em seu peito parecia menor agora, mais quieto. Ainda estava aprendendo o que era respirar sem olhar por cima do ombro. Collie estava junto à pilha de lenha, rachando troncos com seu ritmo constante. Não levantou o olhar de imediato, mas quando fez, seus olhos se aqueceram. Nenhuma palavra foi dita.
Ela desceu os degraus, pegou um pedaço menor de madeira e o colocou sobre o toco. Ele lhe entregou o machado. Ela golpeou firme, o tronco se partiu, e o som ecoou pelo vale. Você está melhorando, ele disse. Estou me libertando, ela respondeu. Ele deu um leve sorriso e voltou ao trabalho. O vento passava entre as árvores, trazendo cheiro de pinho e fumaça. Dentro da cabana, o riso de uma criança quebrou o silêncio. Caleb, o sobrinho de Collie, com apenas 6 anos, estava morando com eles há algumas semanas. Seus pais haviam morrido em uma tempestade no inverno anterior, e Collie o acolhera. A Lora não tinha a intenção de cuidar dele, mas aconteceu naturalmente. O menino se agarrava à sua saia, a seguia pela cabana e adormecia ao seu lado todas as noites. Naquela manhã, ela o encontrou sentado à mesa, desenhando letras na poeira com um pedaço de carvão. Bom dia, Caleb, ela disse. Ele levantou o rosto e sorriu, faltando-lhe 2 dentes da frente. Bom dia, senhorita Lora. Ela lhe serviu o leite da jarra e sentou-se ao seu lado. Observá-lo fazia seu peito doer de um jeito bom, a dor de ver algo inteiro depois de viver tanto tempo em pedaços. Collie entrou, sacudindo a neve das botas. Vamos à cidade esta tarde, disse. Precisamos trocar por sementes antes que o chão descongele. A Lora assentiu. Vou preparar comida para a viagem. Quando ele saiu novamente, ela olhou ao redor da pequena cabana, a cama arrumada, os pratos lavados e empilhados, o fogo brilhando suave na lareira. Não era grandiosa, mas era deles. Mais tarde naquele dia, ela encontrou a caixa de madeira que Collie guardava na prateleira, a que antes continha balas. Agora guardava outra coisa. Dentro, estava a trança de couro que ele havia feito com o cabelo dela na primeira semana. Ela lhe entregará quando ainda não sabia o que sua vida significava. Agora segurava novamente, passando os dedos pela tira gasta. Você guardou, ela disse. Ele assentiu. Me lembrava do que é ter escolha. Ela se sentou ao lado dele, os olhos voltados para o fogo. Aquela parte de mim, a que eles tentaram possuir, acabou agora. Ela colocou a trança de volta na caixa e fechou a tampa. Guarde se quiser, mas eu não preciso mais dela. Ele a observou em silêncio. Está segura de qualquer jeito. Naquela noite, depois do jantar, ela levou o velho vestido do leilão para fora. Agora estava limpo, as manchas lavadas, o tecido macio pelo uso. Ajoelhou-se na neve atrás da cabana e cavou um pequeno buraco com as mãos nuas. O chão estava frio, mas cedia. Enterrou o vestido com cuidado, alisando a terra. Quando se levantou, suas palmas estavam sujas e trêmulas, mas seu coração estava firme. Ela sussurrou, você não me possui mais. Quando voltou para dentro, Collie balançava devagar na cadeira de madeira, entalhando outro pássaro em um pedaço de pinho. Ele não perguntou onde ela estivera. Ela não se sentou à sua frente desta vez. Sentou-se ao lado dele. Ele olhou para suas mãos, sujas e feridas. Você o enterrou, disse baixinho. Sim. Ele assentiu uma vez, depois lhe entregou o pequeno pássaro de madeira. Você fez isso? Ela perguntou. Para o Caleb, respondeu. Algo para ele guardar quando as tempestades voltarem. Ela virou o entalhe entre as mãos, passando os dedos pelas asas lisas. Depois falou suavemente. Não estou ficando porque te devo algo. Eu sei, ele disse. Estou ficando porque gosto de quem eu sou aqui. Ele sorriu, pequeno, sincero, nada forçado. Era isso que eu esperava. A luz do fogo tremulava entre eles. Ela encostou a cabeça em seu ombro. O mundo lá fora ficou em silêncio. Depois de um longo tempo, ela sussurrou. Você ainda quer me pedir de verdade algum dia? Ele olhou para ela, a voz rouca e baixa. Só se você quiser ser pedida. Ela pegou a mão dele e a colocou sobre o próprio coração. Isso é eu dizendo sim, ela disse. Não porque você me comprou, mas porque eu escolho. Ele não disse nada. Apenas segurou sua mão como se fosse algo sagrado. Na manhã seguinte, o riso de Caleb encheu o pátio. Collie o puxava pela neve em um pequeno trenó feito de madeira e corda. O som da alegria do menino ecoava entre os pinheiros. A Lora observava da varanda, braços cruzados, sorrindo apesar do frio.
O vento soprou mais forte, mas ela não recuou. Não se encolheu. Ficou ereta, o sol refletindo na ponta da trança. Ela não era mais a garota vendida por 3 moedas de prata. Nem a alma assustada que esperava portas baterem. Era algo novo. Alguém sem dono. Alguém livre. Alguém amada sem preço. Dentro, o fogo ardia novamente. Ela atravessou a soleira. O calor a envolveu. Dessa vez, não parecia um calor emprestado. Parecia lar.